Olá, bem-vindo a mais um vídeo da série de integração de bases de dados agrícolas. E nesse vídeo nós trabalharemos com a integração de banco de dados relacional com uma linguagem de programação. Então, neste momento, nós utilizaremos Python como uma linguagem de programação que será utilizada através da plataforma Google Colab. E para isso, eu disponibilizei um notebook para que você possa acompanhar o desenvolvimento dessa prática, ok? Então acesse o notebook que está disponibilizado, faça a importação na sua conta. A partir daí, nós utilizaremos então o conteúdo disponibilizado por esse notebook. Muito bem. A primeira parte de integração, de interação com o banco de dados, nós precisamos fazer uma conexão, tá? Então, para interagir com esse banco de dados. Esse banco de dados utilizado será o mesmo de outras aulas. Então, se você não tem um banco de dados criado, então sugiro que você assista os vídeos anteriores, né, localizando a criação de banco de dados na plataforma Supabase. É a mesma que seguiríamos durante esse vídeo. Tá? Então, o Supabase permite que você crie um banco de dados utilizando o Postgre, né? Então, que é um dos bancos de dados um banco de dados muito conhecido, né? E essa plataforma então disponibiliza o Postgre e permite o acesso através da internet. Então, nós precisamos criar primeiramente o banco de dados, né? Ou antes disso, criar sua conta no Supabase, criar o banco de dados, né? E configurar a permissão de acesso. Essa permissão de acesso nós não vimos em outros vídeos, então eu quero demonstrar, né, a primeira parte desse vídeo fazendo a configuração no Supabase. Muito bem, então essa primeira parte você pode acompanhar aqui na tela, né, então, do nosso notebook. Então está referente à criação da conexão com o banco de dados. Para fazer a conexão, nós utilizaremos uma biblioteca da linguagem de programação Python, né, que é a psycopg2. E então, através dessa biblioteca, nós faremos o acesso a esse banco de dados. Essa biblioteca precisa ser instalada no Python, ok? Então, nesse notebook, eu disponibilizei aqui uma célula que faz a instalação da biblioteca. Então, você tem a opção de utilizar o Python, tanto aqui pelo Colab, ou se você quiser na sua própria máquina, né, instalar o Python, né, você pode fazer isso e utilizar um editor para executar, para fazer as alterações necessárias no código e executar. Né? Então, nós temos alguns editores como o Visual Studio Code ou o PyCharm, que são alguns dos muito conhecidos aí no ambiente de programação para uso com a linguagem Python, ok? Então, nesse notebook você vai encontrar células aqui que são de texto, ok? E células que são de códigos, então a parte executável. Sempre que tiver uma célula de código, nós teremos esse botãozinho aqui que é o Play, executar célula. Então, você pode clicar nesse botão ou pressionar um Ctrl Enter quando estiver na célula, ela também será executada, ok? Caso necessite também, você pode fazer aqui, ó, clicar no executar tudo, né? Então todo o código contido nesse notebook será executado. Então nós vamos fazer em partes, acompanhando todo o processo. Ok? Então primeiramente eu vou instalar a biblioteca, vou clicar aqui no Play. O próprio Google Colab ele mostra o relatório do que acontece. Então na sequência aqui nós veremos o resultado da instalação. Muito bem, então aqui o Google Colab já está instalando a biblioteca para que a gente possa utilizar. Muito bem, então nós vamos seguir o próximo passo, que é a configuração, ou melhor, obter as credenciais de acesso ao banco de dados no Supabase. Se você descer um pouco no notebook, você vai encontrar a segunda célula, que é essa aqui, que faz a conexão com o banco de dados. Tá? Então tem importação da biblioteca, aqui uma configuração da conexão, e então nós temos aqui só um print que a conexão foi realizada com sucesso. Mas o que nos importa nesse momento é criar, obter essas variáveis, esses parâmetros de configuração da conexão. Tudo bem, você vai perceber que nessa função connect, existe aqui os parâmetros a ser preenchidos, que estão dentro das aspas. É o host, então, ou seja, é o endereço do servidor onde o Postgre está rodando. Ok? Database é o nome do banco de dados. User, então é o teu usuário lá do Supabase que foi criado. E password, a tua senha de acesso. A porta, geralmente, então é a 5432, a porta padrão do PostgreSQL.
Então, o que nós precisamos saber nesse momento? Qual é o endereço que o banco de dados está hospedado, tá? Então, isso aqui pode mudar de conta para conta, né? Então, talvez, se você... a minha conta, né? Então, aqui tem dados da minha conta de acesso, tem até a minha senha, mas não tem problema, depois eu vou mudar a minha senha e para que não se torne pública, né? E consuma os meus recursos lá no Supabase. Então nós vamos encontrar esse host, o nome do banco de dados, o teu usuário e a tua senha, tá? Então esses 4 parâmetros são importantes. E como nós vamos fazer isso? Aqui no notebook eu deixei uma informação, mais ou menos um detalhamento de acesso. Então você vai acessar o Supabase e você vai encontrar aqui, quando estiver dentro da tua organização, aparecendo o banco de dados, vai aparecer um botão Connect, certo? Então nesse botão Connect que você vai clicar, e aí na tela que abrir, você vai encontrar essa guia Connect String, geralmente vai abrir nela. Você vai escolher a opção Python, certo? E vai descer na página para encontrar os parâmetros de conexão, ok? O único que não vai ser mostrado aqui é a senha, certo? Então a senha, se você não definiu alguma vez e não lembra, né? Ou não lembra, você pode resetar ela. Então descendo um pouquinho na própria página lá, vai ter aqui a opção para resetar a senha do banco de dados nesse Database Settings, ok? Então vamos para a prática. Eu vou abrir o Supabase, né, para que a gente possa fazer isso no passo a passo. Então eu tenho aqui o meu Supabase, já estou logado nele, tenho minha organização aqui, o MyAgro aparecendo, e o banco de dados Agricultural Database. Vou clicar nele, então aqui em cima apareceu a opção Connect, certo? Então vou clicar em Connect. Nesse Connect, você tem aqui, né, tá mostrando Connecting Strings já, tá Type URI, ok? Então você vai mudar para Python, certo? Então fica mais fácil para encontrar a informação. Descendo um pouco na página, né, pode rolar a página até o final, e você vai encontrar essa seção aqui, ó, Session Puller. Então nesse Session Puller que você vai obter a configuração, certo? Então nós temos aqui nome do usuário, a senha protegida, né, não está mostrando a senha verdadeira, o host, a porta e o nome do banco de dados, ok? Então, user, depois do sinal de igual, eu vou copiar, vou selecionar e vou copiar. Então, é ali, ó, postgre ponto, um código, né, que identifica a tua instância do banco de dados. Então, copiei, volto para o meu notebook e nessa seção de configuração aqui na segunda célula de código, eu vou colar aqui, ó, user, tá? Então, você pode colar, preencher. Você vai obter o segundo parâmetro, que é o nome do host. Então, seleciona aqui, ó, geralmente vai começar com AWS, algo nesse sentido, e terminar lá .com. Tá? Copiou o host, pode colar aqui, dentro das aspas, o endereço do host. Database, tá? Então aqui está Postgre. Lá aqui no Supabase, ó, dbname, esse é o nome do banco de dados, tá? Então é Postgre, só copia ele e cola aqui na opção Database. Próximo passo é verificar se a porta está igual, 5432, que também está 5432. Ok. O que vai mudar agora é a senha, tá? Então, que nós temos que obter ou resetar ela, né? Se você nunca criou uma senha, então você precisa fazer isso. Então, veja aqui, ó, nessa mesma página tem Reset Your Database Password. Então, você vai clicar aqui, ó, Database Settings. Nesse Database Settings, logo em cima vai aparecer a opção Database Password. Ok? Então, você vai clicar aqui, Reset Database Password. Você pode informar uma senha, ok? Então, tem que ser uma senha segura aqui, então com vários caracteres. Né? Então, o próprio Supabase vai indicando se a senha é fraca. Então, utilizando caracteres minúsculo, maiúsculo, números, né? Caracteres especiais, então vai tornar uma senha segura. Então, tem a opção aqui, ó, para você fazer, para gerar a senha automaticamente, ó. Generate a password. Ok? Então, gerei uma senha. Ela está ali escondida. Aqui tem a opção para copiar. Então dá um copy. Beleza? Pode dar um reset password aqui no verde para confirmar. Muito bem. Só copie ela antes de resetar, ok? Senão depois ela some e você não consegue obter. Então tem que resetar novamente. Muito bem, então você vai colar a sua senha aqui, a nova senha, tá? Em password. E aí, depois de colar essa senha, você pode clicar aqui no botão play. Então, se aparecer a mensagem conexão realizada com sucesso, é porque tudo funcionou, correu legal, né? Caso apareça alguma outra mensagem de erro, você precisa
verificar algum desses parâmetros, e provavelmente eles estarão incorretos, né? Então, talvez aqui o host, né, verificar certinho, nome do banco de dados, o usuário, a senha, né? Talvez gerar uma nova senha, copiar ela certinho. Então, esses são os detalhes de conexão. Muito bem, então, agora nós estamos com a conexão configurada, então ele ficou nesse cursor que a gente pode continuar o acesso, né, consumindo essa conexão. Próximo passo, então nós vamos criar as tabelas utilizando o Python, através desse notebook que tem scripts em Python para fazer o acesso ao banco de dados. Nós já havíamos feito em vídeos anteriores a criação das tabelas nesse banco de dados de forma manual, ou seja, esse manual é acessando diretamente pela interface do banco de dados, executando SQLs, né, que são as linguagens de consulta, de interação com o banco de dados. Então, se você já fez isso anteriormente, você pode, para não ter conflito aqui, se quiser fazer de novo, apagar as tabelas, né? Então, no meu banco de dados, eu zerei ele, vim aqui em Database, certo? Tem Table Editor, aqui estariam aparecendo as tabelas, né? Então você pode clicar no 3 pontinhos que aparece do lado do nome e apagar, tá? Então apague todas, e aí nós podemos criar esse banco, né? Essa estrutura novamente a partir do Python. Tudo bem, então para criar as tabelas, nós temos aqui uma célula de código que está com o conteúdo necessário, né? Ou seja, o código necessário para criar as 4 tabelas do modelo, que são as tabelas de propriedade, tá? Então, a tabela propriedade, que armazena dados de propriedades agrícolas, a tabela de talhões, certo? A tabela talhão, ó, cria a tabela definindo ali, então, o relacionamento com a tabela propriedade. Então, o talhão sempre pertence a uma propriedade. Uma tabela de tipo de atributo, então para armazenar lá os atributos são produtividade, fósforo, potássio, NDVI, então todos os atributos agrícolas. E uma tabela de dados espaciais, que seria a tabela mais importante para o nosso caso, né, que você vai armazenar dados espaciais de produtividade, dados espaciais de NDVI, dados espaciais de uma amostragem de solo que veio do laboratório, dados de condutividade elétrica, né, então os pontos associados às posições espaciais. Tá? Então são essas 4 tabelas. A tabela aqui, dados espaciais, ela tem um relacionamento com tipo de atributo e um relacionamento com talhão. Tá? Então nós identificamos essa associação no momento da inserção de dados espaciais. Então voltando aqui para a nossa célula de código, então você vai encontrar aqui um primeiro bloco. Tá? Então deixa eu selecionar aqui para vocês, ó, que é a criação da tabela para armazenar propriedades agrícolas. Então, basicamente, ó, esse cursor é um objeto ali que, se voltar na célula anterior, ele foi criado a partir da conexão com o banco de dados. Então, nós pegamos esse cursor e executamos uma SQL. Tá? Então, ó, dentro desse execute, nós temos a SQL que, anteriormente, outro vídeo, né, demonstrei como fazer a criação da tabela de propriedade. Então, passo aqui a SQL inteira. Perfeito? E esse ponto commit, estamos confirmando a execução dessa SQL. O segundo bloco é para a criação da tabela de talhão. Tá? Então, aqui a tabela é a talhão. Então, ela create table if not exists. Né? Então, se ela existisse lá, essa SQL seria ignorada. Né? Então, eu fiz questão de apagar para a gente ver o processo do zero a partir da criação aqui com a linguagem de programação. O terceiro bloco, então, é para a criação da tabela tipo atributo. E a quarta tabela, né, o quarto bloco aqui é para a criação de dados espaciais, né, a tabela de dados espaciais. Então tem aqui as associações, né, chave primária, as chaves estrangeiras com as 2 tabelas que eu comentei anteriormente. Então, feito isso, entendido esse processo, eu vou clicar no botão de executar, né, o play. Então veja que ele está executando, vou descer aqui depois da célula e mostrou, então, criando tabela propriedade, talhão, não apresentou nenhum erro, então quer dizer que as tabelas foram criadas. Tudo bem, para confirmar isso, eu posso voltar no Supabase, né, então, e atualizar a página. Você vai ver que as 4 tabelas foram criadas. Tem aqui a tabela propriedade, lá o ID, nome, proprietário, a tabela talhão, tipo de atributo, né, tipo atributo e a tabela dados espaciais. Perfeito, tudo aquilo que a gente precisava está aqui, né, nossa estrutura de armazenamento dos dados está pronta. Quer dizer que a linguagem de programação conseguiu se conectar com o banco de dados tranquilamente. Né? Não deu nenhum erro até o momento. Terceiro passo, pessoal, para a interação com o banco de dados é fazer a inserção dos registros. Né? Então temos a estrutura criada onde eles vão ficar no banco de dados. Agora nós vamos popular
essas tabelas, né, com alguns dados fictícios. Então, o primeiro conjunto de dados, né, e é o mesmo que nós utilizamos na aula da criação do banco de dados, nós inserimos uma propriedade, né, que é a Fazenda Dom Pedro. Então, nesse caso aqui, estou inserindo a mesma propriedade, né, mas executando pela linguagem de programação. Então, veja só, esse bloco aqui, a célula que eu estou, né, você pode clicar nela aqui para entrar também, e você vai ver que tem um comando aqui, ó, cursor.execute, e esse comando, então, é que executa a query, executa a SQL no banco de dados. Então, tem lá, ó, insert int, propriedade, nome, proprietário, cidade, UF, área, limites, ok? E aqui no values, nós temos aqui um %s, né? Então, ou seja, para cada uma dessas colunas que estão aqui, definida, né, que nós passaremos, nós substituímos, ao invés de passar o valor efetivo, nós colocamos aqui um %s, certo? Esse %s vai ser interpretado, vai ser substituído pelos dados que estão aqui nessa tupla que a gente diz, que é um objeto que contém dados que nós vamos ver aqui que eles estão relacionados aqui nessa ordem que serão passados aqui nos values. Então, se você subir um pouquinho, ó, onde estão esses dados propriedade? Vou subir aqui, ó, você vai ver que tem dados propriedade. Então, dados propriedade tem na ordem nome da fazenda, o nome do proprietário, a cidade, o estado, a área, e o último aqui é um JSON, tá? Então, ou melhor, um GeoJSON identificando o polígono, ok? Então, essa tupla que nós podemos chamar, que é um tipo de estruturação de dados aqui no Python, ela será, então, nessa ordem substituída aqui em cada um desse %s. Ok? Então, mais para dar uma legibilidade aqui no código, né? Deixar ele mais legível, separando as coisas, né? Então, aqui tem o objeto de dados, a SQL passa o objeto de dados, que é essa tupla, e serão substituídos os dados aqui nos values. Muito bem, o commit, então, confirma a execução, e vamos ver se vai dar certo, né? Vou dar um play. Muito bem, tem aqui, ó, registro inserido com sucesso. Vamos ver se deu certo? Vou voltar lá para o Supabase, vou clicar aqui na tabela propriedade. Apareceu, ó, IG1, Fazenda Dom Pedro, proprietário, então todos os dados informados na sua criação. Agora, o próximo passo é inserir um talhão, né? Esse talhão vai estar associado a uma propriedade agrícola. Então, veja só, nessa célula da inserção do talhão, nós temos a mesma lógica. Aqui um trecho de código que executa uma SQL, insert int o talhão, os dados, né, o ID da propriedade, que estará associado, nome do talhão, a área e seus limites. Tá? Então, da mesma forma, nós passaremos aqui os valores, né, tá ali como %s, que serão obtidos a partir dessa tupla, né, que é o dados talhão. Muito bem, voltando um pouquinho aqui no código, ó, temos o dado talhão, então é nessa ordem, o ID da propriedade, nome do talhão, a sua área, e aqui o JSON. Então veja o seguinte, ó, olhando para a célula anterior, na inserção de propriedades, onde eu coloquei diretamente aqui o JSON, aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente, né? Só fazer usando aqui uma biblioteca JSON para fazer um dump, colocar na estrutura do JSON o valor dessa variável limites talhão. Então, se voltar um pouquinho aqui, ó, tem um objeto que foi definido, né? Então, o limites talhão, que é o polígono, tem suas coordenadas, que aqui é convertido, então, na estrutura do JSON. Tá? Então, só para a gente ver uma outra forma também de estruturar esse dado. Entendido o processo, vamos clicar no botão Play, botão Executar. Aqui embaixo então não deu erro de execução, mostrou o talhão inserido com sucesso. Se você quiser confirmar, vai lá no Supabase. Então temos o talhão inserido, perfeito. Próximo passo, inserir os tipos de atributos no banco de dados. Então, nessa célula, nós temos uma variável aqui, que é uma lista, tá? Então, uma lista de dados. Então, nós temos essa lista, ela começa aqui, ó, com colchete. Você pode ver que tem um colchete aqui e finaliza com outro colchete. Então, aqui dentro nós temos várias tuplas e essas tuplas serão utilizadas para fazerem uma inserção em massa na tabela. Então, veja que tem a correspondência do nome do atributo com a sua unidade, tá? Então, nome do atributo, uma unidade, nome do atributo, unidade. Então, temos uns 20 atributos aqui, se não me engano, que serão inseridos, ok? Então, aqui foi definido o SQL de inserção,
a estrutura dela, né? Então, insert into tipo atributo, passando o nome e a unidade, e o mesmo esquema aqui, ó, substituindo então o valor por %s, que será oriundo das tuplas que estão dentro daquela lista, né? Daquela lista de tuplas. E aí nós temos uma função que é a tal da execute many. Tá? Então, para executar muitas exceções, muitas SQLs, com base numa estrutura definida. Né? Então, aqui é passado a variável que tem a SQL. Né? Então, isso aqui é um texto. Então, armazenado nessa variável. Variável SQL insert, passado aqui como parâmetro. E os atributos para inserir, que serão lidos, né, e substituídos aqui em cada um desses %s, estão nessa variável atributos para inserir. Então, essa variável é do tipo lista, né, como eu falei anteriormente. Ó. Então, é uma lista que tem várias tuplas dentro. Tudo bem. Então, essa função executeMany vai fazer a leitura de cada uma das tuplas e inseri-las no banco de dados. Então, temos ali o confirm, o commit, né, para confirmar. E agora nos resta saber se vai dar certo. Né? Então, eu vou clicar no botão execute. Executar ali, está processando. Vou verificar o log aqui de execução. Então, 20 atributos inseridos com sucesso na tabela tipo atributo. Mostrou então aqui a lista de atributos e o resultado. Muito bem, vamos voltar para o Supabase, vou acessar a tabela tipo atributo, vamos ver se deu certo. Olha só que beleza, então os 20 atributos foram inseridos no banco de dados. Perfeito, agora nós vamos para a inserção dos dados espaciais. Né? Então aqui temos um conjunto de dados espacial, representando, né, então, a estrutura que a tabela precisa receber. Então nessa célula de inserção, da mesma forma, os dados estão estruturados. Ó, tem uma variável aqui que é um GeoJSON. Ela é uma string, um tipo texto. Né? Então aqui, quando começa com 3 aspas, significa que a string aqui você pode quebrar em várias linhas. Né? Se deixar só uma aspa, pode ser simples ou dupla, precisaria deixar na mesma linha. Né? Então quando você abre 3 e aqui embaixo fecha 3, quer dizer que você tem um bloco de texto quebrando linhas, que pode quebrar linhas nesse trecho. Né? Então aqui tem a estrutura toda do JSON, ó, começando com abre chave e aqui embaixo fecha chave. Então é objeto do tipo GeoJSON, é uma coleção, uma feature collection, tá? Então é uma coleção de elementos espaciais que tem então os pontos, né? Então a geometria de cada uma dessas features aqui é um ponto que tem suas coordenadas espaciais, certo? E uma propriedade aqui, o valor associado a este ponto. Ok? Então esse GeoJSON é um tipo conhecido, padronizado, né? Por várias aplicações conseguem entender, interpretar o tipo GeoJSON. Então a importância de manter uma padronização, né? Os dados estruturados em um formato bem conhecido. Tá? Então esse também é um assunto que a gente tratou na primeira semana de aula, em vídeos anteriores. Né? Então se você tem dúvida, pode dar uma verificada lá na estrutura que a gente falou sobre GeoJSON, ou procure em materiais, né? Na internet tem vários materiais falando sobre a estrutura do GeoJSON. Muito bem, essa lista que nós vimos aqui, quer dizer, esse JSON, refere-se somente à lista dos dados espaciais. E aí nós temos na tabela outros dados que também precisam ser inseridos, como a informação de qual talhão esses dados espaciais, né, se referem. Então a gente vai colocar aqui, ó, nessa tupla, na ordem, né, o ID do talhão, a data de coleta desse dado espacial, né? Então você coloca ali a data de coleta, e por último aqui essa string dos dados em JSON, ok? Então na sequência nós temos a SQL de inserção dos dados dos dados espaciais. Então veja nessa SQL de inserção, nós temos aqui a passagem então do primeiro parâmetro que está na tupla, do segundo parâmetro vai aqui e o terceiro parâmetro vai embaixo. Tá? Então aqui tem que ter uma garantia de que esses dados estarão no formato JSON, né? Então essa verificação. E aqui o segundo parâmetro vai ser feita uma busca do ID da produtividade, tá? Então do tipo de atributo que é a produtividade. Então veja aqui na inserção dos dados espaciais nós passaremos 4 parâmetros, né? Que é o talhão ID, tipo atributo ID, data de coleta e valores. Tá? Então o talhão ID, data de coleta e valores estão aqui nessa tupla. Mas o tipo do atributo nós vamos pegar de forma dinâmica. Então, nesse exemplo, eu estou inserindo dados de produtividade. Então, tome cuidado se você for inserir outro tipo de dado, né? Então, que não é produtividade, teria que mudar aqui
qual que é o atributo, ou inserir, modificar esse código para que os dados sejam inseridos nessa tupla também, tá bom? Informando o tipo de atributo. Na sequência, temos a execução da SQL. Tudo bem, então pressionei o botão executar, executou a inserção dos dados espaciais aqui da produtividade. Então vou verificar, mudar para o Supabase. Vamos ver se lá no Supabase apareceu os dados de produtividade. Certo, olha só. Então inseriu o ID 1, aquilo que a gente informou, né? Aqui associou o dado do tipo de atributo. Vamos ver se ele buscou certo. Aqui dá para na setinha, né? Então ele mostra. Então mostrou ali que é dado de produtividade. Certo? Então nossa inserção funcionou com sucesso. E agora nós chegamos à parte de consulta dos dados. Então nós vamos consultar as tabelas que estão no banco de dados, a tabela de propriedades agrícolas, a tabela de talhões, a tabela de tipo de atributo e a tabela de dados espaciais. Começando pela tabela de propriedades agrícolas, né, você vai encontrar essa célula que tem então uma consulta, né, select asterisco from propriedade. Então basta dar o play, será retornado, né, fazenda, Dom Pedro, né, o proprietário, então todos os atributos dessa tabela. Na sequência, nós temos os talhões cadastrados. Então, tem a SQL para buscar o talhão. Tá? Então, esse exemplo, buscando o ID, o nome do talhão, a área. Aqui nós temos o nome da propriedade. Então, fazendo uma junção, como a tabela do talhão tem uma associação com propriedade, né? Então, o atributo propriedade ID do talhão refere-se ao ID de uma propriedade que está na tabela propriedade, né? Então, esse join faz a ligação com a tabela de propriedade, né? Então, o talhão com a tabela de propriedade. Então, buscamos aqui from talhão, damos um nome para esse objeto, como T, né? Então, por isso que aqui tem t.nome, t.área, e aqui p.nome refere-se ao objeto propriedade P, né? Então, aqui são as colunas onde é feita a associação, né? Então, o ID da propriedade é igual ao campo, a coluna propriedade ID no talhão. Tudo bem, buscando, então, executando essa SQL retornou, né, talhão norte, a área e o nome da fazenda. Buscando os tipos de atributo cadastrado, vou dar um play. Olha só, então retornou todos os atributos, 20 atributos cadastrados. A próxima consulta refere-se aos dados espaciais, tá? Então armazenados. Vou dar um play, executar. Então retornou aqui o conjunto de dados armazenado. Então só temos um, tá? Ele está aqui com o nome da fazenda, o dado, o tipo de atributo, produtividade. E por último aqui são cada um dos pontos amostrais de produtividade que foram retornados. Okay? Então, basicamente, essa nossa SQL de consulta. Você pode notar que no início dessa célula tem um try, tenta fazer um rollback. Essa instrução foi colocada, né, porque na nossa execução de células, pode ser que alguma execução deu problema, tá? Então, você precisa fazer um rollback, voltar, limpar essa transação que ficou pendente, tá? Então, se você tiver problema em alguma outra célula, caso tenha acontecido esse problema, você pode colocar essa instrução, né? Então faz um try rollback, caso não consiga fazer rollback, então ele só continua, tá bom? Então essa é só uma dica aí para limpeza, caso em algum momento não dê certo mais a execução de uma SQL, você precisa limpar a transação para continuar a execução. E seguindo na próxima parte, nós vamos mostrar os dados de forma tabular. Então, está relacionado com essa parte de consulta também, então consultando os dados, mas nós vimos que foi dado um print aqui na linha retornada da tabela, então foi feita essa formatação que o Python fez. Nós podemos mostrar de uma outra forma esses dados, uma forma mais visual, que possa ser entendido melhor. Então a biblioteca Pandas, ela disponibiliza uma funcionalidade para visualização de um data frame, né? Então como os dados vão ser organizados ali, retornando do banco de dados. Então olha só como que vai funcionar essa consulta e mostrar os dados na forma de data frame.
temos essa célula que vai fazer a consulta de uma propriedade cadastrada. Então, vamos mostrar as propriedades cadastradas. Aqui tem na SQL de consulta, né? Então, buscar todos os campos de uma propriedade. Os resultados serão executados, aqui a SQL será executada, né? E os resultados aqui vindos do banco serão armazenados nessa RAWS. Muito bem. Aqui, nesta linha, onde temos a invocação da biblioteca Pandas, que está nominada como PD, está sendo criado um data frame, tá? Então, a partir dessa biblioteca Pandas. E quando chamamos aqui df, que é o nome do objeto que foi definido aqui, dessa variável, então ela será mostrada como uma tabela comum, visual, e mais fácil de visualizar os dados. Então, vou dar um executar, clicar aqui em executar. Opa, veja só o que aconteceu, né? Então, mostrou um erro, né? Name error. Name PD is not defined. Quer dizer que a variável PD não existe. Então, por que isso aconteceu? Se voltar anteriormente, você vai ver que tem essa célula que eu esqueci de executar. Ó. Tem o import pandas as PD. Então, eu vou executar aqui para importar a biblioteca pandas. Aí sim, posso executar novamente essa célula de consulta da propriedade. Muito bem, agora sim mostrou. Então, veja que essa visualização é interessante, né? A gente consegue visualizar como uma espécie de planilha. Se você pode mudar aqui esse data frame na forma de um outro formato interativo, né? Então visualiza nessa forma, tá? Então você pode configurar aqui também a quantidade de elementos por página, filtrar os valores que estão nessa tabela, ok? Então é bem interativo. E aqui voltando, ó, se você clicar, pode... Aqui na verdade ele tenta criar alguns gráficos com os dados que estão na tabela, e nós podemos voltar naquele outro formato que estava antes. Certo? Aqui tem também, para copiar, você pode baixar esses dados, baixar como CSV, JSON, Markdown. Então tem alguns formatos de apresentação, né? Porque a gente pode ver aqui, mas o importante é para baixar esses dados. Na sequência, nós podemos mostrar os talhões na forma de tabela. Então, esta célula aqui faz a consulta de talhões e também mostra como uma tabela formatada, né? Mas agradável visualmente. Então está aqui o resultado, né? Os talhões da propriedade, o nome do talhão, sua área e os limites do talhão. Na sequência temos outra célula que faz a consulta de tipos de atributos. Então, clicando no executar, você vai encontrar aqui, né, vai visualizar os tipos de atributos na forma de tabela. E por último, dados espaciais cadastrados, né? Então tem uma SQL para consultar os dados espaciais. Então vou dar um play. Olha só, então mostrou a tabela contendo aqui o ID do dado espacial, o nome do talhão associado, qual o atributo que é esse dado espacial, produtividade, a data de coleta e os valores, né? Então todos retornados. E aí um último exemplo, esse exemplo também deixei em outro, quando a gente trabalha com banco de dados, né? Para calcular a média de produtividade, por exemplo, que estaria na coluna valores. Como aqui a gente só tem um atributo, a produtividade, até a gente poderia inserir outros valores para conseguir calcular a média nesse talhão. Mas eu posso dar um play. Aqui será buscado, então, calculado a média de produtividade por talhão. Então, no caso, como só tem um valor de produtividade, uma inserção, né, e de um único talhão, mostrou que a média de produtividade foi 9 quilos por hectare. Então, seria esse, os exemplos, seria esse o conteúdo relacionado à interação com o banco de dados da nossa aula. Vimos que a linguagem de programação, o Python aqui, permite interagir com o banco de dados. Então, essa é uma biblioteca que possibilitou se conectar aí com o PostgreSQL. Existem outras bibliotecas também que permitem fazer a conexão, a manipulação dos dados aí do banco de dados. Ok? Então, sigam esses exemplos, né? Se você quiser executar outras funcionalidades, pode ser feito modificando esses exemplos.